Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente começar a falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, que foram as mudanças implementadas pela Lei 13.467 de 2017, que iniciou sua vigência dia 11 de novembro, e pela medida provisória 808, que também inicia sua vigência em novembro e altera alguns dispositivos dessa Lei 13.467. Como todos provavelmente já sabem, foram muitas as modificações introduzidas pela reforma trabalhista e para facilitar o nosso estudo, a nossa conversa, até pela questão do nosso pouco tempo, para essas dicas rápidas para vocês aí para estudo de OAB, eu resolvi dividir o nosso estudo em 3 blocos e hoje falaremos sobre os novos meios, os novos contratos de trabalho, as novas formas de trabalho, as jornadas de trabalho e férias. E os próximos tópicos, os demais, ficam aí para outras 2 conversas que teremos. O nosso estudo aqui é direcionado a uma atualização de fato, então nós vamos nos abster de algumas críticas mesmo em relação a essas reformas, vamos nos apegar ao que de fato foi modificado, até para poder auxiliá-los de uma forma muito mais direta e objetiva para a prova da OAB, que já está chegando, Então, vamos começar falando aí das novas formas de trabalho. Nós tivemos 2 contratos diferentes que foram inseridos, na CLT pela reforma trabalhista. Um deles já era conhecido por nós, que era o teletrabalho, mas ainda não estava regulamentado. E o outro, uma novidade, algo totalmente diferente, que é o contrato intermitente. Então, são as 2 novas formas de trabalho que a gente destaca aqui hoje para vocês. Vamos começar falando do teletrabalho a partir do artigo 75A da CLT, vários dispositivos inseridos pela Lei 13.467. O teletrabalho, ou trabalho por meios telemáticos, que é exatamente como ele se caracteriza, ele já estava previsto de uma forma indireta no artigo 6º da CLT. Estudávamos como empregado em domicílio, mas é o que nós conhecemos na prática basicamente como home office. Existem algumas diferenças de categorias, mas em regras gerais são aqueles trabalhadores que trabalham por meios telemáticos, Isso sempre foi possível de certa forma, mas ele passa a estar regulamentado na CLT. E ele nos chama a atenção basicamente por 2 pontos que de certa forma foram realmente alterados no que se refere ao entendimento do TST e até mesmo ao que a própria CLT nos trazia. O primeiro deles é a questão do controle de jornadas de trabalho desses empregados. Antes, nós tínhamos teletrabalho, tínhamos o empregado em domicílio, mas ele não era excluído do controle de jornada de trabalho. Era necessário que se controlasse a jornada desse empregado, tal como é feito com qualquer outro. A partir de novembro de 2017, os empregados que estão trabalhando pelo teletrabalho estão excluídos da jornada de trabalho e por isso foi, aliás, acrescentado lá no artigo 62, o inciso 4, que traz, o inciso 3, que traz a exclusão exatamente desses trabalhadores do teletrabalho. Então, a inserção desse inciso no artigo 62, ele é uma novidade. Nós temos agora um empregado que trabalha em seu domicílio, que trabalha em sua própria residência, com os meios que foram concedidos ou fornecidos pelo seu próprio empregador, ou se ele tiver estruturado o seu próprio espaço mediante indenizações, previstas em contrato de trabalho, e que está dispensado de controle de frequência. Então, a ausência de horas extras, a ausência de intervalos, passa a ser uma característica de quem trabalha em casa, que é o teletrabalho. Isso é uma novidade, e é uma novidade aí que talvez possa ser cobrada de vocês, já que o empregado em domicílio era um sujeito que caía de forma recorrente aí nos exames da ordem, O segundo ponto diz respeito às normas de segurança e medicina do trabalho, porque nós tínhamos também aplicáveis a esses empregados as regras gerais de acidente de trabalho, onde há, como vocês já sabem, aquela discussão de haver ou não uma responsabilidade objetiva do empregador. Mas, de toda forma, o empregador tem um poder de fiscalização sempre, quando ele está lidando com empregados que trabalham em seu estabelecimento. Agora, com o teletrabalho, a lei dispõe, tão somente que esse empregado, ele vai assinar um termo de responsabilidade reconhecendo as orientações e as instruções referentes à segurança e medicina do trabalho, e o seu empregador, por outro lado, tem a responsabilidade de
passar essas orientações. Então, há uma discussão se isso vai afastar a responsabilidade objetiva, que seria quase sempre caracterizada em situações de acidente de trabalho. Ao que parece agora, no teletrabalho, portanto, cabe ao empregador somente orientar e treinar, se necessário, o seu empregado, e ao empregado seguir e assinar o termo de responsabilidade de que foi orientado sobre as regras de segurança e medicina. Tá? É possível que o empregado que está no teletrabalho seja revertido para o trabalho presencial, né? Tem que existir aí uma comunicação prévia segundo a norma de 15 dias, mas é possível que haja essa reversão de formas de contrato. Tá? Sobre o teletrabalho, basicamente são esses os pontos principais. Como eu disse no início para vocês, nós não vamos conseguir aqui discutir todos os artigos alterados, né? Mas fica aí para vocês já a indicação. A partir do artigo 75A vale a pena uma leitura. Tá? A segunda forma de trabalho, né, nova forma de trabalho, é o contrato intermitente. Essa sim, uma novidade da norma, que é aquele contrato em que há alternância de períodos de atividade e períodos de inatividade. Então, o empregado ele será registrado de forma permanente e definitiva com seu empregador, mas ele vai ser convocado para prestar serviços. Então, ele não presta mais serviços de forma não eventual ou habitual, como a gente estudava lá, né, segundo a caracterização do empregado. Agora, ele pode estar vinculado em um contrato de trabalho, mas ele só presta serviços quando ele for convocado pelo seu empregador. E aí são regras também, a partir do 452, regras um pouco mais detalhadas, então fica também a dica de leitura para vocês dos artigos que introduziram o contrato intermitente, mas as regras básicas, o empregador tem que convocar esse empregado com pelo menos 3 dias de antecedência, 3 dias corridos, e esse empregado ele vai ter 24 horas para aceitar ou não a convocação. Então, ele é empregado da empresa, ele é empregado daquele empregador. Quando o empregador precisa dele, convoca ele com 3 dias de antecedência. Ele tem 24 horas para aceitar ou não. Se ele aceita, ele presta serviços durante aquele período que foi combinado. Se ele aceita e falta, ele paga uma multa equivalente a 50% do que ele receberia, né, se ele tivesse efetivamente trabalhado naquele período, tá? Agora, se ele silencia-se, se ele fica inerte, não responde a essa convocação, o seu silêncio é tido como recusa também. Tá? E não há problema, teoricamente, nessa recusa. Há essa liberalidade dentro do contrato intermitente do empregado aceitar ou não essa convocação. A cada término de período de prestação de serviços, o empregado vai receber as verbas trabalhistas decorrentes daquele período. Então, ele recebe saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, o repouso remunerado e eventuais adicionais. FGTS e INSS têm prazos legais para serem recolhidos. O empregador vai fazer isso dentro dos prazos específicos dessas verbas. Se, eventualmente, a prestação de serviços perdurar por mais de 30 dias, até mesmo pelo princípio da periodicidade do pagamento, ele tem que receber, no máximo, dentro de 30 dias, essa remuneração. Ele não pode ficar mais de um mês sem receber, por mais que essa prestação de serviços dure mais do que 30 dias, né? É um tipo de contrato totalmente diferente, né? Então, ele é realmente algo que nós ainda vamos verificar como ele vai se comportar no mercado. A ideia e a justificativa seria ampliar vagas no mercado. Por quê? Porque esse empregado ele pode estar registrado perante vários empregadores e prestar serviços para todos eles. Então, se hoje ele está prestando serviço para um e aquela época de prestação encerra, ele pode prestar serviços para o empregador B se ele for convocado por ele. Então, ele pode ter vários empregadores de uma forma simultânea, né? Isso abriria, teoricamente, espaço no mercado de trabalho, mas a gente vai se abster de uma análise mais crítica também em relação a isso, ok? A rescisão desse contrato, isso está na MP 808, aliás, já fica a dica que, na verdade, os artigos que definem e delimitam mesmo o contrato intermitente estão muito mais na MP 808 do que na Lei 13.467, tá? A MP 808, ela traz a seguinte regra: quando um contrato de trabalho intermitente se encerrar,
sem justa causa, ou se não caracterizada a rescisão indireta, ele vai gerar como verba rescisória metade do aviso prévio e metade da multa fundiária, que é a multa do FGTS. O FGTS vai poder ser sacado, mas no limite de 80% dos depósitos. 20% continuarão na conta do funcionário. E o seguro-desemprego não será acessível para quem estava em um contrato de trabalho intermitente, ou seja, o sujeito que encerra um contrato de trabalho intermitente, ainda que por justa causa, sem justa causa, ele não consegue acessar o seguro-desemprego. Né? Se aplicada aí sim a justa causa ou a rescisão indireta, aí seguem as regras desses dispositivos, ok? Que é o 482 e o 483. Tranquilo? Existem também algumas outras disposições mais específicas sobre esse contrato, mas eu acho que a parte principal que vocês precisam saber são essas ideias mais nucleares, né? E vale lembrar também, até mesmo para efeitos de ordem, que a própria lei proíbe esse contrato de trabalho intermitente para aeronautas, porque ele já tem legislação específica. Tranquilo? Então fica também recomendada a leitura de todos esses dispositivos legais. E é isso, gente. Sobre formas de trabalho ou novas formas de trabalho, seriam esses dois que teríamos para destacar. Agora, sobre jornada de trabalho. Muito se falou, né, quando se discutiu a reforma trabalhista, que a jornada de trabalho teria sido alterada, é possível fazer mais horas, e na verdade isso não aconteceu, mesmo porque os limites de jornada de trabalho estão previstos na Constituição e não na CLT. Então a Lei 13.467 nem sequer tem força para alterar a Constituição Federal, ok? Então não mudou, 8 horas diárias, 44 semanais, da mesma forma. O que houve foi uma flexibilização em alguns pontos, onde passa a ser permitido que o empregador negocie de uma forma um pouco mais tranquila do que antes a jornada de trabalho dos seus empregados. Continua sendo possível fazer somente mais 2 horas suplementares, né? Horas extraordinárias, mais 4 horas no máximo, em situações excepcionais, mas aquela necessidade de comunicar ao Ministério do Trabalho quando houvesse 4 horas extraordinárias, essa caiu. Não existe mais essa necessidade, o que de certa forma facilita para o empregador a realização das horas extraordinárias, ok? Banco de horas. Banco de horas foi um ponto importante de alteração. Nós sabemos, né, que o banco de horas ele era possível somente via acordo coletivo ou convenção coletiva, em razão aí dos seus naturais prejuízos ao empregado. E agora a reforma trabalhista permite que o banco de horas seja estipulado de forma individual. A única diferença para o banco de horas coletivo é que o coletivo tem limite de 1 ano e o individual tem um limite de 6 meses. Então, posso ter horas acumuladas no banco de horas até o limite de 6 meses, que vai ser a vigência máxima dele. O sistema de compensação também foi regulamentado, a compensação individual. É possível que haja a compensação individual, desde que a compensação ocorra dentro do mesmo mês, né, do período mensal aí que ocorrer a hora suplementar. Então, o banco de horas é um ponto de flexibilização. As horas em itinerário, que estavam lá previstas na súmula 90 do TST, né, e que foram objeto aí de muitas discussões, que era o tempo de deslocamento do empregado da casa até o serviço, do serviço até a casa, em determinadas situações que a súmula 90 regulamentava, deixam de existir. Então, não há mais pagamento de horas em itinerário, tá? O empregado não recebe mais o tempo de deslocamento. Vale lembrar também que foi incluído um parágrafo na CLT, no artigo 4º, que fala sobre algumas atividades que não são consideradas tempo de trabalho. Atividade de lazer, de prática de cultos religiosos, troca de uniforme, troca de EPI, a menos quando seja obrigatório que isso aconteça dentro da empresa, refeição, entre outros. A CLT dispõe agora, de forma muito expressa, que esses períodos não entram mais como tempo de serviço, né? Um intervalo intra-jornada, uma mudança bastante importante. Jornadas acima de 6 horas, vocês devem se lembrar que é o período mínimo de 1 hora. E nós sempre conversamos o quê? Olha, não pode reduzir, o TST já tem entendimento que não pode reduzir intervalo intra-jornada. Agora pode, artigo 611-A, por meio de negociação coletiva, o intervalo intra-jornada pode ser reduzido
até 30 minutos, tá? Então, alteração substancial. E tínhamos ainda, entendimento também não estava na CLT, mas era entendimento pacificado já no TST, que se houvesse a supressão do intervalo intrajornada, qualquer que fosse essa supressão, o empregado teria direito à hora integral. Então, se ele tinha direito a 1 hora de intervalo e gozou apenas meia hora, ele ganharia 1 hora integral. E hoje, a CLT passa também a ser expressa no sentido de que o empregado vai ganhar como hora extra, no caso de supressão de intervalo intrajornada, apenas o tempo suprimido, ok? Contrato a tempo parcial. O que era o contrato a tempo parcial na lei anterior? Era aquele contrato de até 25 horas semanais. Então, o empregado podia ser contratado até 25 horas semanais e receber o salário proporcional, porque ao contrato a tempo parcial é garantido o salário mínimo hora. Então, você tem um empregado que trabalha de segunda a sexta até 5 horas e paga menos que o salário mínimo, às vezes, né? Dependendo do piso da categoria, mas pode ser que ganhe menos que um salário mínimo. Esse contrato a tempo parcial, ele foi modificado, mas no sentido também de flexibilizá-lo. Hoje, o contrato a tempo parcial, ele pode ser feito com até 30 horas semanais, ou seja, de segunda a sexta, uma jornada média de 6 horas. O empregado vai ter direito ao salário mínimo hora, né? Então, também uma situação que ele vai poder receber menos que o salário mínimo. No contrato a tempo parcial, quando ele é feito por 30 horas, não pode ter hora extra. Então, aumentou 5 horas do contrato anterior, da lei anterior. Ou existe uma alternativa, que é o empregado ser contratado por 26 horas, menos do que as 30, mas nesse segundo contrato ele poderia ter 6 horas extras, ou seja, alcançaria 32 horas semanais, tá? Então, 26 horas semanais com um acréscimo de 6 horas extras semanais, 32. Então, ou se contrata 30 sem hora extra, ou 26 com um acréscimo de 6 horas, chegando a 32 horas semanais. E aí a regra continua a mesma, do salário mínimo proporcional, salário mínimo hora, né, no que se refere ao pagamento. As férias do contrato a tempo parcial eram diferentes, estava lá no artigo 130A da CLT. O contrato a tempo parcial tinha no máximo 18 dias de férias. Esse artigo foi revogado, hoje não há mais essa diferença, até porque ele está muito próximo de quem executa uma jornada padrão, né, e ele tem os mesmos 30 dias de férias do artigo 130. A mulher que tinha até então aquele intervalo de 15 minutos entre o fim da jornada normal e o início da sobrejornada, também não tem mais, né? Era um dispositivo muito discutido, aliás, mas que o TST mantinha a sua regularidade. Hoje isso também já não existe mais. A mulher perde esse direito, artigo revogado pela reforma trabalhista. Turno 12 por 36, um turno que tradicionalmente somente foi aceito ou somente era aceito mediante acordo ou convenção coletiva. O empregado trabalha 12 horas e descansa 36. Absolutamente desgastante para a saúde do empregado. Então, por isso, acordo ou convenção coletiva. A Lei 13.467 veio abrindo brecha, abrindo as portas para o turno 12 por 36 e passou a permitir que todo mundo realizasse por acordo individual, né? Só que desde a publicação da lei até o início da vigência, muito se debateu sobre esse assunto, alegou-se a sua inconstitucionalidade, inclusive, e aí a medida provisória 808 reverteu esse quadro. Ela voltou a dizer que o turno 12 por 36, e é o que está valendo hoje, tá, pessoal? O turno 12 por 36 somente mediante negociação coletiva, mas faz a ressalva que para os profissionais da área da saúde, que são, na verdade, aqueles que mais utilizam, mas os profissionais da área da saúde poderão ter o turno 12 por 36 acordado de forma individual, beleza? Jornada de trabalho, os pontos principais são esses. Férias. Férias é tranquilo, são só 2 pontos básicos. A primeira é a questão do fracionamento, né? Antes nós tínhamos férias fracionadas em no máximo 2 períodos, excepcionalmente, nenhum deles inferior a 10 dias. Hoje nós temos a possibilidade de fracionamento das férias em 3 períodos, um de pelo menos 14 e os outros 2 de pelo menos 5 dias. Tranquilo? Então, 14, no mínimo 5, no mínimo 5.
beleza? Não tem mais a vedação que existia de fracionamento de férias para menores de 18 ou maiores de 50. Aqueles que foram meus alunos também sabem que a gente discutia bastante isso, né? Então, hoje, inclusive, menores de 18 e maiores de 50 estão autorizados a fracionar férias nestes novos moldes, né, da reforma trabalhista. E basicamente é isso de férias, e nesse bloco é o que tínhamos a conversar. Pessoal, muito obrigada, até o próximo encontro.